Lucas capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 11. Vamos lá? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. É só isso. Quase que podia ter lido sentado mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe, pode ir sentar. A gente conhece esse texto, então, essa narrativa, como a parábola do filho pródigo, não é isso? Mas você sabe que você vai entender isso à medida que eu vou falar agora sobre ela. Mas ela deveria realmente ter sido chamada de a parábola dos 2 filhos. E eu, como vou falar sobre o assunto, escolhi o tema que acrescenta um pouquinho, alguma coisa a mais. Eu estou então trazendo para vocês, a proposta é que a meditação é sobre os 2 filhos perdidos. Além de ser a parábola dos 2 filhos, eu acrescento, frisando, sublinhando, perdidos. Bom, mas antes de mais nada, esta história é a mais contada de todas as histórias no planeta Terra. Alguns acreditam que essa parábola já foi traduzida em todos os idiomas que existem. Ela é universalmente conhecida. Como eu disse, embora tendo sido sempre contada, sempre anunciada como a parábola do filho pródigo, na realidade, quando Jesus pronunciou esta parábola, o seu objetivo era falar não somente de um filho, mas de 2 filhos. O filho mais novo, que é o mais conhecido, representa o pecador visivelmente depravado, que deixa a casa do pai, que vai para longe, que gasta tudo que tem dissolutamente em prazeres, em diversões mundanas. Mas aí vem o filho mais velho. O filho mais velho representa o pecador que fica em casa, que não causa escândalos, que não desperdiça a herança, que não chama a atenção, mas que no íntimo é igualmente pecador. Para entender essas coisas, nós já temos aprendido, e vamos relembrar os irmãos, que é necessário sempre ler o que vem antes de uma narrativa, ou o que vem depois. Isso se chama consultar o contexto. Se você olhar o contexto deste ensino aqui de Jesus, você tem que começar no verso de número 1 de Lucas. Bem no início então do capítulo, Lucas narra que Jesus estava recebendo os pecadores, as pessoas de má fama. Jesus estava acolhendo elas, dando atenção para elas, tomando tempo com elas, conversando com elas. E isso estava incomodando os líderes religiosos, que começaram então a murmurar contra ele. Lucas registrou: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Diante disso, foi diante dessa situação que Jesus contou 3 histórias, 3 parábolas. Ele contou de uma sequência só a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola que eu agora estou dando um novo título, a parábola dos filhos perdidos. Na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, ele fala de algo que se perdeu fora de casa. Na parábola da dracma perdida, ele fala de algo que se perdeu dentro da casa. E na próxima parábola dos filhos, ele ajunta os 2 conceitos. Fala de alguém que se perde fora de casa e de alguém que se perde dentro de casa. Ele ajunta os 2 conceitos. De qualquer forma, a palavra de Jesus não é negativa, não é pessimista, não é uma palavra deprimente que traz tristeza. Esta palavra aqui
o propósito de Jesus é criar nos seus ouvintes uma esperança. E olha bem, nas 3 parábolas, os perdidos foram achados. Não é dito claramente que o filho mais velho, não é dito que ele teve uma mudança, uma conversão, mas acredita-se que ele teve, depois de ele ter cometido todos os erros, todas as palavras duras que ele falou, acredita-se que houve uma mudança nele, porque o teor dessas parábolas é esperança. Esperança para todos os perdidos, quer sejam os perdidos depravados, como os perdidos moralistas. Todos igualmente precisam de Cristo. A Bíblia diz: todos pecaram. Na parábola, nesse ensino então, dos filhos, Jesus está dizendo que todos são igualmente pecadores, cada um da sua forma de ser pecador. No sentido literal e imediato, naqueles dias, naquela hora, o filho mais novo representava os publicanos, as meretrizes, a marginalidade da sociedade. É o filho mais novo. Mas Jesus toma a figura também do filho mais velho para representar os fariseus, os escribas e outros religiosos que estavam ali no cenário daqueles dias também. Também Jesus revela aqui que há 2 tipos de perdição: a explícita e a implícita, a perceptível e a imperceptível. Então agora eu quero te convidar para a gente dar uma rápida olhada nos detalhes de cada um desses filhos que compõem, que representam a figura daquelas pessoas que caminhavam, que permeavam, que relacionavam com Jesus. Algumas bem marginalizadas, outras com um rótulo, com um título de pessoas dignas, de pessoas religiosas. Então vamos dar uma olhada primeiro na perdição do filho mais novo, que é o que fica mais evidente, que a gente guarda mais. A perdição do filho mais novo era facilmente detectável, verificável. Por quê? Primeiro, ela foi marcada, a perdição dele estava marcada pelo egocentrismo, pelo individualismo. Sabe? A Bíblia diz assim, num dado momento Jesus diz assim, havia 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. Olha o tom da palavra daquele filho: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E a Bíblia diz que o pai graciosamente repartiu por eles a fazenda. Ainda no verso de número 13, diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Então visivelmente nós encontramos na pessoa do filho novo esse caminho perigoso do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo, sabe? Só eu, tudo tem que girar em torno de mim, todas as pessoas têm que me procurar, todas as pessoas têm que fazerem algo por mim, e a pessoa nunca pensa além dela mesma. Esse filho mais novo, então, ajuntando tudo, vai embora. Ele só pensava em si mesmo. Segundo, o tipo da perdição dele é marcado também pelo distanciamento dos padrões tradicionais que norteiam, que referenciam a vida. Olha, tudo que a sociedade moderna quer hoje é destruir os fundamentos. Tudo que os sociólogos, que a mídia, tudo que a maior parte dos educadores querem é desmontar os padrões tradicionais, referenciais da vida, do comportamento e da moral. A ideia hoje é não proíbe, é proibido proibir. Uma ideia de uma liberdade que acaba em libertinagem. Tudo que o mundo quer hoje é acabar com referências. Autoridades, líderes
Isso passa por políticos, isso passa por artistas. Os artistas, então, são muito culpados da perversão da sociedade, da juventude. Eles lançam, eles injetam modas destruidoras, comportamentos destruidores. Eles tentam tornar aqueles padrões, aqueles comportamentos que antes eram reprováveis, em coisas dignas, aceitáveis, que tem que ser aceitável, porque afinal de contas hoje, ou você aceita os novos padrões de moralidade, que na verdade não é nenhuma moralidade, ou você acaba sendo uma pessoa não muito aceitável, não muito agradável. E às vezes até contraventor, porque hoje às vezes não concordar com certos comportamentos é ser enquadrado em leis nacionais que pode te processar. Quando eles dizem que todas as pessoas têm liberdade de pensamento, que as pessoas têm liberdade de escolha, isso só vale para o lado errado. Porque quando você fala assim, bom, então eu escolho crer na Bíblia, aí eles falam, não, mas a Bíblia está ultrapassada, isso é fanatismo. Você pode ser preso também por fanatismo. Então vale para os outros. Direito de liberdade, direito de escolha. Porque se uma pessoa diz assim, eu quero ser assim, ok, seja assim. Agora, eu quero ser diferente. Aí quando você diz que é diferente, você tem que ser processado. Valeu para o outro, mas não valeu para você. Estão entendendo como é que é o mundo? Então este rapaz aqui, ele quer quebrar o quê? Os padrões referenciais da vida. Então ele vai embora de casa, porque o pai era um padrão referencial. Aliás, Deus montou a sociedade, o mundo, a família. Deus montou todas as ramificações da raça humana ligadas a uma origem, a um ponto referencial que começa dentro de casa, a figura do pai, a figura da mãe, a família, o lar. Depois vem a escola, depois vem o Estado, vem a igreja. Mas tudo tem um padrão. Então esse filho quer ficar longe desse padrão, quer ficar longe da sombra do pai, quer ficar longe das regras do pai, quer ir para bem distante, para não se sentir preso pelos bons costumes que o pai pratica e ensina para os seus filhos. Então é marcado este distanciamento aqui, esse aspecto da perdição do filho mais novo, é marcado pelo distanciamento do referencial da vida. Quando um homem se autodetermina em escolher o seu próprio caminho, em fazer a sua própria história, isso vai exigir que ele rompa com os padrões tradicionais, padrões sóbrios, padrões dignos. Ele tem que romper com isto. Ele tem que declarar uma nova moralidade. Então ele procura ir para um lugar bem distante, para se livrar dos conselhos e das regras do seu pai. Terceiro, a perdição do filho mais novo também foi marcada pela busca absoluta do prazer. É exatamente a descrição do mundo moderno. Prazer, fama e poder. O mundo atual gira em torno disso. Ele só acha que se realizará se ele se tornar a cereja do bolo. Ele quer ser o tal, ele quer ser a estrela, ele quer ser poderoso, ele quer ostentar. Ostentar na Bíblia chama-se orgulho, chama-se prepotência. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então o mundo está buscando a queda quando quer ostentar. Empoderar-se. Na Bíblia, a Bíblia diz que é quem humilha que Deus exalta. O empoderamento na Bíblia leva à humilhação. A Bíblia diz que aquele que se exaltar, Deus o humilhará. Deus vai quebrar a prepotência do mundo, das nações, dos líderes poderosos. Todos eles vão ser julgados por Deus. E no seu devido tempo, toda a grandeza, todo o engrandecimento humano vai ser corrigido duramente. Porque o juízo de Deus
É implacável, inexorável, inevitável. Ele vem. A Bíblia diz: o fim vem. A busca pelo prazer, então, era uma marca da perdição do filho mais novo. A Bíblia diz assim: partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou, dissipou todos os seus bens, sua fazenda, vivendo dissolutamente. Naqueles dias, as cidades de Alexandria, de Corinto, Alexandria no Egito, Corinto na Grécia e a capital do Império Romano, Roma, eram as cidades mais indicadas para qualquer aventureiro que quisesse divertir com o pecado. Provavelmente ele tenha ido para uma dessas cidades. Estando ali longe do pai, dos olhos meigos e bondosos do seu pai, porque toda a regra que havia na casa do pai era para proteger o filho. As regras na igreja não é para o seu mal, é para o seu bem. Para te guardar do pecado, do mau caminho, dessa sociedade corrupta, pecadora, é para te separar para Deus. Estando ali, então, o rapaz começou a explorar os prazeres que o dinheiro podia oferecer-lhe. Bebedeiras, farras, jogos, drogas, sexo ilícito, festas, orgias. Ele se envolveu com tudo o que podia. Esse padrão de perdição se repete na experiência humana, no decorrer dos tempos, em todos os lugares. É o padrão mais comum e mais fácil de observar. Mas vamos deixar um pouquinho o filho novo agora de lado. Vamos pensar um pouco no filho mais velho. O padrão do filho mais velho é um pouco mais sutil, camuflado. É um padrão de perdição que nos deixa um tanto preocupados, porque esse padrão, pode ser encontrado dentro de igrejas. Pode ser encontrado entre pessoas que aparentemente estão cumprindo as regras da casa do pai. Vamos ver as características da perdição do filho mais velho. Primeiro, ela foi marcada pelo legalismo. Todas essas características da perdição do filho mais velho aparecem mais quando o seu irmão volta para casa, confrontado ali com a reação bondosa do pai. Então aparece, ela vem em evidência, vem à tona, mas já estava lá. Foi só ser provocada, ela manifestou-se. Primeiro, então, ela é marcada pelo legalismo. A Bíblia diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, só lembrando que o filho já tinha chegado, o pai já tinha recebido, abraçado, perdoado, já estava preparando uma grande festa. Então, chegando ele perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí olha como é que aparece coisas que estão escondidas. Como é que vem à tona algumas coisas que a gente tem que sondar o coração todo dia, para não ser surpreendido com coisas parecidas com esta. A Bíblia diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele: entra, filho, vem, filho. Olha, o filho mais velho estava incomodado com a graça do perdão e com a alegria do pai. Isso incomodava ele. A máxima do legalismo ainda é olho por olho, dente por dente. Errou, tem que pagar. A lei foi feita para todos. Você ouve isso demais hoje no Brasil, nos noticiários, nos debates. Errou, tem que pagar. A lei é para todos. Inflexíveis, corações duros, se auto-justificam por um legalismo que, se caísse nas costas dele, ele estava fulminado.
Irmãos, aqui para nós, os juízes mais inflexíveis e duros são os piores, mais corrompidos, os mais feios por dentro, os mais tomados, envolvidos, dominados por um espírito ruim. Não é isso que o Evangelho ensina, não. O Evangelho não veio para mudar o mundo à base de toque de caixa, não. O Evangelho é força, é poder que entra, que transforma, que vivifica, que faz o fraco ficar forte, faz o ruim ficar bom. Não é camisa de força. Se cadeia consertasse o homem, esses mais de 700 mil presos tem no Brasil, estava tudo santo lá dentro da cadeia, estão tudo piores. O sistema carcerário brasileiro, os presídios, é uma desgraça, é uma ruína, para acabar com, até os que vai com um pouquinho de bondade, corre o risco de acabar ali dentro. Eu não estou dizendo que tem que soltar todo mundo, tem pessoa que põe em risco, né, a sociedade, põe em risco a família. Então ele tem que ter um momento de solidão para refletir. Mas aqui para nós vamos confiar que isso é um método para reeducar, ressocializar? Que coisa alguma. Nunca, jamais. Eles desprezam a palavra de Deus. As autoridades não leem a Bíblia, não creem na Bíblia, não aprovam o uso da Bíblia, vivem combatendo a Bíblia, desde os grandes líderes políticos, dos grandes juízes. Eles debatem, depois eles querem consertar o mundo com grade, com castigo. Não, Jesus ensinou tudo diferente. Jesus ensinou a lei do amor, da atração, atrair os homens para si, transformá-los, aquecê-los com o amor verdadeiro. Quando Deus me deu a oportunidade, numa época, num momento ímpar da minha vida, quando eu estava no seminário, Ele me deu a oportunidade para que eu pregasse. Naquela época era o presídio, o único presídio de segurança máxima do Brasil. Está lá até hoje em Tremembé. O seminário que eu estudei é pertinho. E Deus me deu a oportunidade naquele dia de ir representando o diretor do seminário, que não podia ir, mas eu fui junto com a equipe da esposa dele, a missionária do Ruth Doris Lemos, que levava um coral muito lindo para cantar no presídio, e eu ia como pregador representando o pastor Colenda, e esse foi um momento extraordinário de oportunidade que Deus me deu, e eu preguei para aqueles homens que estavam presos ali naquele presídio. E eu contei só uma historinha. Eu preguei a palavra de Deus mais uma hora mais ou menos, mas eu contei uma história que eu tenho certeza que foi a história que tocou naqueles homens perversos que depois choravam igual crianças. E todos vieram a Cristo. A historinha é simples, você vai lembrar dela. Eu comecei a falar do porquê eles estavam ali. Jesus tinha dito: falta-te uma coisa. Eu falei, quando falta uma coisa básica, fundamental para a saúde emocional e espiritual do ser humano, só uma coisa pode desequilibrar a vida dele, e as pessoas podem enveredar-se por caminhos que elas não queriam, não querem estar nele, mas vão continuar, estarão nele, até que o milagre aconteça. Eu falei, talvez seja o seu caso. Foi uma das coisas que, quando falta para o ser humano, ele pode se enveredar pelo crime, pela destruição, pela maldade, para o assalto, para tudo isso. Foi quando falta o amor. Você não pediu, você não sabia, você não escolheu o lar para nascer, você nasceu naquele lar, mas infelizmente o seu lar talvez era um lar onde seu pai gritava com sua mãe, quebrava pratos, chutava portas, e você era uma criancinha acuada no canto, e você foi crescendo com distúrbios. Você nunca soube, nunca ninguém te falou que te amava. E eles ficaram com os olhos vidrados assim, aquele tanto de homens, uns 300 homens numa sala, tamanho desse templo aqui, ou
ou maior, o coral já tinha cantado, eles estavam prontos para receber a palavra. Eu disse: Jesus sabe o porquê que você está aqui, mas Ele continua tendo um plano de salvação para a sua vida. E aí Deus me lembrou a história das Brigadas Vermelhas, que era um grupo terrorista de assaltantes lá do Chile. Eu disse: quando o grupo das Brigadas Vermelhas estavam prontos para fazer o maior assalto da história do Chile, eles se disfarçaram e ficaram em pontos estratégicos prontinhos para dar sinais e então invadir aquela agência bancária e roubar bilhões. E o chefe, o principal, ficou sentado, disfarçado de mendigo, na porta de uma igreja, que ficava bem próximo assim do banco. Dali ele dava sinais. Disfarçado de mendigo, sentado no chão, cabeça baixa, quando a mãe chega com a criancinha, uma menininha de 4 anos, que ia para a escola com a lancheirinha de lado. E quando a mãe foi passando e ia entrar na igreja antes de seguir a viagem, a menininha olha para aquele homem maltrapilho, né? Mendigo, mas não era mendigo, era um marginal perigoso. E a menininha de 4 anos: espera, mamãe. O que foi, minha filha? Espera, mamãe. E ela pega a lancheirinha, eu contando a história para aqueles homens. Pega a sua lancheirinha, abre e disse: Senhor, é tudo que eu tenho. Eu amo o Senhor, te amo. E deu o lanche para ele. A mãe entrou, ajoelhou para fazer sua oração. Aquele homem começou a tremer com o lanchinho na mão. E entrou também na igreja, ajoelhou e entregou sua vida a Deus. Não houve assalto, não houve nenhuma mortandade, não houve nenhuma destruição. Aquele homem foi tocado por um simples ato de amor. Entre algumas coisas que eu falei naquele dia para aqueles homens bravos, perigosos, um desses foi essa história de que o amor sara, o amor devolve para a gente a nossa identidade perdida pelo pecado. E quando eu estava acabando de falar, eles estavam soluçando, chorando. E eu pedi a eles que viessem à frente receber Jesus. Veio todo mundo, não cabia, veio todo mundo já de joelho, vieram arrastando quase. E nós oramos por ele. E a partir daquele dia, lá no presídio de segurança máxima de Tremembé, no outro dia, o capelão, que era um pastor, que era capelão, que dava assistência ali dentro, foi abordado por todos os presidiários. Disse: pastor, crie dentro desse presídio uma sala de ensino da Bíblia, que nós queremos aprender a respeito do amor de Deus. O pastor foi lá no seminário e contou para a diretora veio e falou para nós, disse: olha, a partir daquele domingo começou uma revolução de Deus naquele presídio, e eles todos agora querem a palavra de Deus. Eu falei: glória a Jesus. Certamente vou encontrar muitos deles no céu um dia. Então vamos voltar aqui para o filho mais velho. Ele estava indignado, por quê? Porque o pai tinha exercido graça, a graça dele. A graça de perdoar o mais novo. A graça de aceitar, a graça de amar, de abraçar, de ficar feliz, de fazer uma festa. Ele estava incomodado com isso, por quê? Porque o legalismo diz assim: é olho por olho, é dente por dente. Errou, tem que pagar, a lei foi feita para todos. Porém a Bíblia diz totalmente diferente. Olha o que a Bíblia diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Eu gosto muito deste salmo. Vou te falar que salmo é este, 103. Este salmo, Davi começa dizendo: minha alma, lembra
dos benefícios do Senhor. Nunca te esqueças dos seus benefícios, porque Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem se compadece de nós, como um pai se compadece de seus filhos. O filho mais velho não sabia disso. Ele queria que o pai agisse com rigor, com legalismo, mas o pai tem sua lei, o pai tem sua regra, como Deus tem a sua lei imutável, eterna. Mas irmãos, o que vale mesmo diante de Deus é quando a conversão do coração. O que vale diante de Deus mesmo é o quebrantamento do homem. O homem vai numa vereda de pecado, vai caminhando naquela vereda, fazendo tudo errado, tudo mal, tudo perverso. Lá na frente, de alguma forma, Deus fala ao coração dele, à vida dele. Ele para, pensa, reconhece o seu pecado, dá meia volta e olha quem ele encontra. Quando ele dá a meia volta, Deus está ali ao lado dele para abraçá-lo. Esta história, esta parábola, é a única vez na Bíblia. Na realidade, a Bíblia fala disso o tempo inteiro, mas é a única vez que Deus Pai é descrito graficamente como correndo em direção do pecador. Deus indo e abraçando, Deus indo e acolhendo. A vida perdida do filho mais velho, então, é marcada pelo não reconhecimento da graça. Ele disse ao seu pai: o Senhor nunca me deu um bezerro, nenhum sequer, para me alegrar com os meus amigos. Isso é um absurdo. Tem crente falando isso, fazendo isso? Tem, de uma certa maneira. Tem crente que acha que Deus é injusto. Uma hora ou outra ele acaba dizendo: o Senhor está fazendo por outro irmão, não está fazendo por mim. Irmão, enquanto ele reclamava, dizendo que o pai não tinha dado nenhum bezerro para ele, na realidade o pai já tinha dado a boiada inteira. Lembra lá no começo? Capítulo 15, verso 12. Diz assim: quando o filho mais novo pediu que o pai desse a herança antecipada, né? Porque a herança é depois que morre. Mas o filho mais novo disse: eu quero. O pai, a Bíblia diz que o pai repartiu, não deu só para o novo, repartiu para eles a fazenda. Então o que o filho mais velho estava dizendo? O Senhor nunca me deu um bezerro? O pai deu a metade dos bens para ele e a outra metade para o irmão dele. Ele tinha tudo. Mas quando a pessoa não quer reconhecer que Deus é gracioso, ele não reconhece. Ele fica caçando problemas. Por que no mundo tem tanta injustiça? Por que tem crianças morrendo? Por que tantas guerras? Por causa do pecado do homem. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Tudo que tem de ruim está acontecendo por conta dessa situação que a humanidade tem criado. Mas Deus é bondoso. Então, o não reconhecimento da graça de Deus pode tornar o crente cheio de justiça própria, cheio de cobrança, inflexível para com os pecados alheios, incapaz de perdoar, sem aquele olhar de afeto, de misericórdia. Que falte muitas coisas na nossa vida, irmão, mas que não falte a misericórdia, que não falte a bondade, a aceitação, porque se é uma coisa que nós vamos precisar até chegar no céu. A Bíblia diz que para aqueles que usam de misericórdia, haverá misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Então, ai de nós se quisermos aplicar em cima do outro o que nós não suportamos. Então a Bíblia diz o seguinte: se nós não tivermos o reconhecimento da graça de Deus, nós dificilmente também exerceremos graça para com os outros. Porém a Bíblia diz: ao invés de justiça, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Há tantos textos na Bíblia sobre esse princípio, né? Lembra aquele
aquela história que Jesus contou para aquele fariseu, né, que a mulher estava chorando aos pés de Jesus. Ele disse: é uma pecadora. Se Jesus soubesse, ele disse: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Essa, desde que eu cheguei, ela está lavando os pés, meus pés com as lágrimas dela. Você não me deu ósculo, ela está beijando meus pés. Simão, um homem devia 500 para um credor e o outro devia 50. Ele perdoou a ambos. Quem vai ficar mais grato? Ele disse: Senhor, é claro que é o que devia 500. Ele disse: é por isso que essa está aqui, banhando meus pés com as lágrimas dela. Os seus muitos pecados foram perdoados. O nível do seu amor, do seu aconchego com Deus, de sua intimidade com o Pai Celestial, esse nível é de acordo com a sua concepção de o quantos pecados Deus perdoou na sua vida. Se você entende que Ele perdoou milhares de pecados na sua vida, você vai amá-lo, você vai aproximar dEle, você vai beijar os pés de Jesus, você vai amá-lo. Ah não, eu não era tão ruim assim. Então você vai ser um crente frio, inflexível, grosseiro, nunca vai desfrutar de todas as riquezas que Deus tem para você. Sai desse legalismo, pelo amor de Deus. Nós só vamos chegar no céu por causa da graça. Ninguém vai chegar no céu por causa de obras. Não tem obra nenhuma que leva você a Deus, nem no céu. Pense nisso. Quando você fizer o melhor que você tem para fazer, diga: essa glória pertence a Cristo. Foge do aplauso. Não espera o elogio, não. Esconde disso. Continua fazendo o melhor, porque Jesus está vendo em oculto. Ele está anotando o seu amor, sua bondade, sua misericórdia. Ele está registrando tudo. Até um copo de água fria que você der para um pregador, Jesus está marcando lá. Isso aqui é de galardão, isso aqui merece galardão. Agora, se os outros elogiarem você, aí acaba o galardão, fica aqui na terra mesmo. O galardão é o elogio, só isso. A vida de pecado do filho mais velho é marcada pela falta de amor e de gratidão. O pai conversando com o filho lá fora, porque ele não queria entrar. O pai vai lá fora, insistir. O pai lembra o filho mais velho, dizendo: filho, só de chamar de filho, já tem que sarar. Jesus chamou a mulher do fluxo de sangue, depois de curada, de filha. Jesus chamou a mulher encurvada de filha. Só de chamar de filha já está sarando. Então ele diz: filho, tu sempre estás comigo. O Senhor Jesus considera que você está na igreja, isso é uma bênção. Mesmo que a gente tenha alguns defeitos, precisa de libertar dessas coisas, mas Ele não está dizendo que você não é da casa, não é da família, não. Ele dizendo: tu sempre estás comigo. É por isso que eu acredito que o filho mais velho foi salvo. Porque o pai está dizendo: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você continua sendo herdeiro do que eu tenho, do que eu já te dei, do que eu ainda vou te dar. Todas as minhas coisas são tuas. Pobrezinho daquele irmão seu, estava morto, reviveu. As 3 parábolas terminam com festa. Termina com alegria, o pai dizendo: vamos fazer festa. Nosso que estava perdido foi achado. O filho morto reviveu. Precisamos então, irmãos, entender que o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado nas prerrogativas do amor e da gratidão. Jesus disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O filho mais velho desconhecia que o verdadeiro relacionamento com o pai dependia do amor, porque o primeiro mandamento de Deus é que nós o amemos sobre tudo e sobre todos.
Deus é um ser amorável, amável, que quer amar e que quer ser amado. A natureza de Deus é a natureza inerente de um pai amoroso. Deus está constituindo, não é um exército, Deus está constituindo no final da história mesmo, é uma família. Por quê? Porque sendo uma família, Ele continuará sendo o centro, como pai amoroso, que ama os filhos e que os filhos o amem também. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito que habita no seio do Pai. Este é o modelo. Qual que é o modelo do nosso relacionamento com Deus? É o mesmo modelo do Filho unigênito. Como filho, nós temos que querer habitar no seio do Pai. Que habitar no seio do Pai, habitar no seio do Pai é desfrutar do colo, do abraço do Pai. É sentir o prazer de estar ali, abraçado pelo Pai, amado pelo Pai. Glória a Deus. Que imagem vem à sua mente? Imagem infantil mesmo que vem na minha mente desse aconchego era com meu avô. Quando ele chegava da roça, carreiro, botinas, calça de algodão, cheia de picão, e eu ia tirar os picão da calça dele, puxava a botina, trazia logo uma água para ele, já ia esquentando os pés, e aí ele me pegava e punha no colo. Eu com meus 5 anos no máximo. E aí eu não posso me esquecer das várias vezes que ele ficava me abraçando. Meu filho, o que você fez hoje? Me conta pro vovô, fala isso, fala aquilo. E por isso que tem hora que a gente fica obrigado a repetir isso com os netos. E dizer, desse jeito que avô tem que ser. Dengoso mesmo. Mas esse é um modelo, isso é só um modelo. É assim que a gente tem que ser com Deus, o Pai. Deus não quer que ninguém fique perto dele como escravo, com medo, encolhido no canto. Não. Deus quer que nós o abracemos, Ele quer também nos abraçar. Esse é o nosso relacionamento com Deus, baseado nesta imagem, nessa figura do Filho unigênito que habita no seio do Pai. Quando Jesus veio ao mundo, estava aqui, João disse que ele habitava no seio do Pai. Não disse que ele tinha habitado, ele habitava, presente. Por quê? Porque Jesus nunca parava de orar, falar com o Pai. Fazia uma cura ali, corria para o monte. Pai, estou aqui de novo, Pai. Quero a Tua presença, quero te ver a Tua face, Senhor, meu Pai. Estou aqui nesse mundo, não estou sozinho, o Senhor tem que estar aqui comigo. Ia fazer outra missão, pregar, de repente eu estava de novo escondido em algum lugar para orar ao Pai. Ele habitava no seio do Pai. Só isso é suficiente para nos segurar daqui até na eternidade. O amor perfeito. Para finalizar, como o filho mais novo foi salvo? Vou resumir. Primeiro, ele precisou conhecer a realidade do mundo sem Deus, sem fé e sem salvação. Tem filho, tem criança, tem filho, adolescente, moço, rapaz, que o pai fala, esse mundo é mau. Não é tão mau assim não. Olha, aí vai, dá a cabeçada, tem prejuízo, perde honra, perde moral, perde dinheiro, perde tudo. Depois volta e diz, é a casa do meu pai que é o lugar bom. O filho mais novo foi salvo, porque para isto ele precisou conhecer a realidade deste mundo sem Deus, sem fé, sem salvação, sem céu. Segundo, precisou olhar para dentro de si mesmo para reconhecer o seu próprio pecado. E terceiro, o filho mais novo foi salvo. Para ser salvo, ele precisou descobrir a grandeza do Pai. E caindo em si disse, quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. É bem melhor, é bem mais lucrativo ser como um jornaleiro na casa do Pai
do que estar nas tendas da impiedade. É bem melhor estar aqui como um simples servo, embora somos filhos, do que estarmos lá fora, às vezes brilhando nos palcos da vida, mas sem a graça de Deus. É bem melhor estar aqui no anonimato do que na fama, no poder e na glória do mundo. É bem melhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Como que o filho mais velho, crendo, que ele foi salvo, a história não termina dizendo, mas vamos acreditar pelo teor do pai, ele foi salvo. O filho mais velho foi salvo quando ele arrependeu do seu legalismo frio e sem misericórdia, que ele começou a amar de novo. Foi salvo quando ele descobriu a prática do amor fraterno. Quando o irmão chegou, ele não chamava o rapaz de irmão, ele falava para o pai: este teu filho. Não é assim não, irmãos. Não é aquele crente lá, aquela crente. Não, é o meu irmão, é minha irmã. Deus perguntou para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Caim, sou eu o guardador do meu irmão? Deus disse: sim, você é. Cadê ele? Me dá conta dele. Caim tinha matado o irmão. Terceiro, o filho mais velho foi salvo quando ele descobriu que a grandeza do amor do pai para com o filho novo, seu irmão mais novo, era a mesma para com ele. E em hora nenhuma o pai excluiu o filho mais velho em favor do filho mais novo. Não, Deus tem um lugar para todos. Os evangelhos narram que alguns fariseus, como Nicodemos, como José de Arimateia, como Saulo de Tarso e outros, foram salvos, foram transformados por Jesus. Então Jesus tanto salvava na ordem dos publicanos e das meretrizes, como também salvava fariseus que saíam do legalismo e vinham para a graça, para a bondade. A igreja é formada de pessoas que vêm de diversos segmentos, diversas ideologias. Aqui eles aprendem a verdade liberta, e Deus une os homens entre si, no seu amor, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo corpo. Somente uma coisa poderá manter o homem fora do reino de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos ficar de pé. Acabamos de ler, de estudar um dos textos, uma das narrativas mais lindas da Bíblia. Não fui eu que contei ela, foi o Mestre, foi o Senhor Jesus. Nós vimos neste ensino que todos os perdidos foram achados. Isso nos leva a entender que há esperança para todos. E acreditamos que esta mensagem é uma mensagem que renova no coração de todas as pessoas a certeza de que há um lugar para ela na presença de Deus. Deus não quer que ninguém fique de fora. Foi Ele mesmo quem disse, Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta noite tem alguém que aceita este convite do Senhor Jesus? Jesus disse: vinde a mim. Eu queria saber, talvez nessa noite nós tenhamos alguém que queira receber este Salvador, esta fé, este caminho santo de Jesus. Aonde estão as pessoas que hoje querem aceitar Jesus? Onde estão as pessoas que hoje querem reconciliar com Jesus? Eu quero te convidar para você abraçar o Senhor da glória. Eu quero convidar pessoas que por alguma razão Deus tem tratado o seu coração, Deus tem te mostrado um caminho mais excelente, mais profundo.
Então a resposta que nós damos a Deus, às vezes, é caminhando até aqui à frente para orarmos juntos. É uma demonstração. Pode ser que esse corredor seja bem curtinho, mas talvez essa pequena viagem que você faz pode ajudar muito na sua longa viagem até chegar no reino dos céus. Saia do seu lugar, venha à frente. Vamos orar neste momento. Vamos falar com Deus, todos que precisam. Glória a Deus. Contando com a ajuda dos nossos obreiros. Não precisa de fazer orações prolongadas, mas abençoa cada irmão, impondo as mãos, abençoando, manifestando e confirmando a palavra receptiva do coração de cada um. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, todos os nossos queridos irmãos que estão vindo à frente possam ser tocados pela Tua mão poderosa. O Espírito de Deus possa encher este coração dessa fé perfeita, desse entendimento claro, cristalino, de que o Senhor é um Deus de misericórdia e de amor, que o Senhor estende a Tua bondade a todos os povos, que na Tua presença há um lugar para todos. Pai, abençoe e abrace este irmão, abrace essa irmã com o calor do Teu Espírito, com a presença do Senhor maravilhosa. Vai passando agora, Senhor, a Tua graça, a Tua virtude neste coração, vai enchendo, ministrando, vivificando, Senhor, a vida, enchendo de plenitude de Deus. O Espírito do Senhor te fortaleça. Oramos por todos que estarão ouvindo esta mensagem, recebendo esta pregação, por meio também dos canais de comunicação da igreja, que em todos os lugares a graça de Deus chegue transformando vidas, quebrando barreiras, rompendo as prisões, abrindo as cadeias, soltando os presos, para que todos possam viver a liberdade de um filho e de uma filha de Deus, em plenitude, em alegria, em vitória. Nós oramos, nós pedimos a bênção. O Espírito de Deus vivifica o seu coração. Recebe agora a graça do Senhor. Recebe agora o perdão, o amor de Deus, a virtude de Deus. Em nome de Jesus nós oramos.